Vamos agora apresentar novamente e com mais calma o conceito de múltiplos e divisores. Vamos começar mostrando um exemplo aqui. Por exemplo, quem são os múltiplos de 10? Os múltiplos de 10 são 0, o 0 sempre vai ser múltiplo de qualquer número. O 10, o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, esses são os números múltiplos de 10. Quem são os múltiplos de 12? Os múltiplos de 12 são 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Como é que a gente obtém esses números todos aqui? É só a gente pegar o número 12 e multiplicar ele por 1, por 2, esse aqui por 3, esse aqui é 12 vezes 4, 12 vezes 5, 12 vezes 6, 12 vezes 7, 12 vezes 8, 12 vezes 9, 12 vezes 10. Eu estou então assim encontrando os múltiplos de 12. Então, esse processo serve para qualquer número. Quem são os múltiplos de 5? Quem são os múltiplos de 6? Quem são os múltiplos de 11? Tá, agora dentro desse assunto, uma das coisas que a gente tem que saber, descobrir, é se o número é múltiplo de outro. E por isso que nós apresentamos os critérios de divisibilidade, lembram disso, né? Por exemplo, como é que a gente faz para descobrir se 341 é múltiplo de 11? Olha, 341 é múltiplo de 11 se 341 for divisível por 11, que é a mesma coisa. E 341 é divisível por 11? Moleza. Somo o primeiro com o terceiro. Deu 4. Somo a segunda ordem, 4, subtraindo 0. Então deu resto 0, quer dizer que é múltiplo de 11. Então todos aqueles critérios de divisibilidade que a gente apresentou ainda agora, serve para determinar se um número é múltiplo de outro, que é a mesma coisa que falar se o número é divisível por outro. Novamente apresentamos aqui o conceito de divisor próprio. Divisor próprio é um divisor do número, mas que não pode ser nenhum, nem o próprio número. Por exemplo, 35. Quem são os divisores de 35? Olha, 35 eu posso dividir por 1, eu posso dividir ele por 5, eu posso dividir ele por 7, e eu posso dividir ele por 35. Só esses. Mais adiante a gente vai ver como que se faz para descobrir os divisores de um número, tá? Agora, se você pegar os divisores de um número e eliminar o próprio número e a unidade, os que sobram são chamados divisores próprios. Porque esses divisores aqui são assim, esse não tem graça, esse sempre vai ter o número 1 e o próprio número, sempre vão ser divisores do número, então esse não conta, tá? Então, tirando esses, nós temos os que sobram, são chamados divisores próprios. Um número primo nada mais é que um número que não tem divisores próprios, claro, ele só pode ser dividido por ele ou pela unidade. Vamos ver agora então um assunto muito importante. Como que a gente descobre se um número é primo? Já vimos que a gente tem que conhecer alguns números primos, pelo menos, na sequência. Os menores a partir de 2. 2, 3, 5, 7, 11, etc. e assim por diante. Se você conseguir decorar os números primos até 100, ótimo. Se não, tente decorar os números primos até 50, que isso já dá uma grande ajuda. Então vamos ver como é que a gente descobre se um número é primo? Primeiro usando um método trabalhoso, depois vamos ver um processo que simplifica bastante. Por exemplo, descobrir se o número 59 é primo. Para saber se o número 59 é primo, nós temos que verificar se ele é divisível por algum dos números primos menores do que ele. Então a gente tem que começar testando se ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, até 53, que é o número primo que é menor do que 59. Ora, mas quem sabe esses números todos, com certeza vai saber até 59. Quem memorizou os números primos até 53, vai memorizar até 59. Então você já viu que esse processo, na verdade, ele não é usado bem assim. Realmente 59 é primo, não dá para dividir por nenhum desses outros fatores aqui. Agora vamos ver como que seria esse teste feito de uma forma mais rápida.
Método mais rápido. Descobrir se o número 59 é primo. Eu não preciso testar a divisibilidade dele por todos esses números que a gente mostrou antes. Basta testar até o número 7. Porque olha só, basta fazer o teste até aproximadamente a raiz quadrada do número que eu quero. Raiz quadrada, você se lembra disso, né? Olha só, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada de 121 é 11. Então, se a gente quiser testar se um número até 121 é primo, basta testar a divisibilidade até 11. No caso, 53 poderia ser enquadrado nessa categoria. Aliás, 59 fica enquadrado nessa categoria. Eu vou testar, então, se o 59 é divisível por 2, por 3, por 5, por 7 e por 11. Não precisa testar por números maiores. Então, temos o número 59, eu vou testar a divisibilidade dele por 2, por 3, por 5, por 7 e por 11. E eu paro por aqui. 59 não é divisível por 2. 59 não é divisível por 3, porque 9 mais 5, 14, não é divisível por 3. Não é divisível por 5. É divisível por 7? Se eu tentar dividir por 7, vai dar 56, vai dar resto 3. Não é divisível por 7. E também não é divisível por 11, porque a soma dos algarismos de ordem ímpar menos a soma dos algarismos de ordem par vai me dar 9 menos 5, 4. Não é divisível por 11. Então, 59 não é divisível por nenhum desses números aqui. Então, não adianta testar se ele é divisível por outros primos maiores, como 13, 17, 19. Porque se ele fosse divisível por um primo maior, ele seria antes divisível por um primo menor. Por exemplo, se a gente quer testar se 57 é primo, olha só, 57 dá para dividir por 19. Realmente, 57 é 3 vezes 19. Mas antes de encontrar esse divisor 19, eu teria encontrado antes o divisor 3. 3 vezes 19 dá 57. Então você vai encontrar esse divisor aqui antes de encontrar esse. Então a gente não precisa testar a divisibilidade por primos maiores. A gente pode testar a divisibilidade por primos menores. Então, basta a gente ir até aproximadamente a raiz quadrada do número ou raiz quadrada ou uma unidade a mais do que isso. Então, no caso do 59, testamos a divisibilidade até 11. 7 ao quadrado é 49, a gente joga então mais um primo, seria o 11. Basta ir até 11 e isso é suficiente.